Vamos então começar, né, para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, não ultrapassar muito o nosso horário. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda a Deus por nós, por esse encontro de hoje, dando continuidade ao estudo sobre o novo diretório para a catequese. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Ternura, rogai por nós. Rogai por nós. Estamos na semana em que celebramos Pentecostes, então que o Espírito Santo de Deus nos dê o dom da sabedoria, nos ilumine nessa noite, para que a gente possa estudar um pouco mais o diretório. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Então nós vamos para o capítulo 4, né, do nosso diretório de catequese. O Diretório para a Catequese, lançado ano passado, fizemos já uma introdução, já estudamos aí alguns outros capítulos. Hoje nós vamos olhar um pouquinho para a formação dos catequistas, né? Natureza e finalidade da formação. Lembrando aqui, a gente faz um adendo, né? Lembrando que agora, semana passada, né, recentemente, o Papa lançou o motu próprio, né? Aquela carta, o motu próprio, sobre o ministério do catequista, chamado de Antigum Ministerium, né? Está lá em latim, Antigo Ministério. E ele faz essa carta, acolhida assim com muita alegria por nós, catequetas, catequistas, porque já há mais ou menos uns 15 anos o Diretório Nacional para a Catequese, os catequetas do Brasil, já vinha solicitando que se criasse nas comunidades, nas paróquias e dioceses, se instituísse o ministério do catequista. E o Papa, agora então, com o motu próprio, ele faz com que isso se torne lei, né, nas nossas comunidades e dioceses. E o nosso desafio agora então é pensar quem vai receber o ministério, quem será instituído nesse ministério e quais os requisitos para se receber dentro de um rito próprio que vai ser preparado o ministério do catequista. Então, aí entra o desafio da formação, por isso que é muito bom a gente se debruçar aqui no estudo, porque antes de receber o ministério, a gente tem que viver um tempo de formação, de aprofundamento, de conhecimento. E o diretório, então, para a catequese, no capítulo 4, ele vai trabalhar justamente a formação dos catequistas. Então, natureza e finalidade da formação do catequista. E nos aponta para a ideia, né, que ao longo dos séculos, a Igreja nunca deixou de priorizar a formação dos catequistas. No início do cristianismo, a formação, vivida de forma experiencial, girava em torno do encontro vital com Jesus Cristo. Aqui é muito importante a gente perceber que na Igreja primitiva, a experiência primeira, né, das primeiras comunidades, a formação se dava por experiência, uma vivência com Cristo. E isso a gente tem buscado hoje nos nossos processos de formação catequista. Mais do que uma formação teórica, racional, conteudista, nós temos que propor itinerários de formação que sejam uma verdadeira vivência, ou itinerários de formação que trabalhem com a dinâmica da experiência. Uma formação que seja afetiva, né? Aquilo que a gente diz para o catequizando tem que ser dito também para nós catequistas. Temos que ter itinerários formativos que ajudem a gente a tocar o próprio coração, a se converter. Porque tem catequistas que vão estudar, decorar tudo, ter bons conteúdos, mas não tem uma vivência da fé. Então, isso é muito comum na vida das nossas comunidades. Você ter conhecimento teórico e não ter uma vivência profunda, né? Uma experiência com o Senhor. É um pouco aquela, de modo análogo, aquela história que a gente trabalha com os catequizandos do crisma. Então, os nossos jovens, muitas vezes, eles crismam
alguns em um ano migram de uma igreja para outra, ou saem da igreja, ou abandonam tudo, e lá, de repente você os encontra e pergunta, por que você não voltou mais à comunidade? E a pessoa te diz, não, agora eu encontrei Jesus, eu aceitei. Né? E aí você, catequista, faz a pergunta a si mesmo, nossa, eu fiquei com esse catequizando por 5 anos, ensinei tudo que eu podia, e de repente ele fez o crisma, fez a primeira Eucaristia, fez tudo, saiu da comunidade e agora, um ano depois, ele me disse que aceitou, que encontrou Jesus. Então aqui nós temos um desafio de ordem existencial, experiencial, porque a fé, a educação da fé, ela parte sempre de uma experiência. Então nós temos que criar ambientes de experiência. Aquilo que eu aprendi, por exemplo, rezando com a minha mãe todas as noites, eu sou um filho de uma casa de 11 filhos, e eu aprendi todas as noites, a gente nunca dormiu sem pedir bênção ao pai, bênção à mãe e rezar junto. Então, é uma coisa da minha infância. Então, isso marcou, porque eu fiz uma experiência de fé. E onde quer que eu esteja, com a idade que eu tiver, eu vou fazer essa experiência acontecer na minha vida. Então, se nós não temos experiências que tocam o coração, que dê sentido, isso torna-se bastante desafiador. E aí é onde muita gente desiste da vida da comunidade, né? Tem catequista que por uma briguinha mudou o padre, por exemplo, trocou a chave da sala, já deixa de ser catequista daquela paróquia, já vai embora. Então, assim, essas infantilidades na vida de uma comunidade têm a ver com a imaturidade no processo formativo. Não amadureceu, não aprofundou, então qualquer coisinha é motivo para deixar a comunidade. Então, isso é muito importante. O caráter do testemunho era a marca determinante de todo o processo formativo que progressivamente introduzia no mistério da fé e da igreja. Aqui a gente tem uma coisa importante nas primeiras comunidades cristãs, que era justamente o caráter do testemunho, né? As comunidades, os catequistas, eles eram formados pelo testemunho uns dos outros. A primeira comunidade dava testemunho, e aquele testemunho ele era formativo. Porque até então, nas primeiras comunidades, nós não tínhamos a estrutura eclesial que nós temos hoje, né? Esse modo de organizar uma formação. Tudo se passava pelo testemunho. Tudo isso evidencia que a formação dos catequistas exige uma atenção particular, pois a qualidade das propostas pastorais está necessariamente ligada às pessoas que se colocam em prática, ou que as colocam em prática. Então, nós estamos lidando aqui com uma pessoa. O catequista é uma pessoa que precisa ser olhada como pessoa, precisa ser cuidada como pessoa e precisa ser formada como uma pessoa. E aí a gente recorda que, nesse processo de formação, cabe à estrutura formativa proporcionar um encontro do catequista com uma outra pessoa, que é Jesus Cristo. Então, nós temos que fazer um encontro com o Cristo, porque esse encontro é que é fundamental na nossa vida, nas nossas escolhas. Então, a formação ela é um processo permanente que, sob a guia do Espírito e no seio vivido da comunidade cristã, ajuda os batizados a tomar forma, ou seja, revelar sua identidade mais profunda, que é a de filhos de Deus. Então, a formação ela é esse processo permanente, que a gente vai tomando forma. Quem entra no processo formativo vai se deixando moldar, lapidar, né? Vai tomando aquela forma de identidade cristã. Nós temos que ser reconhecidos em qualquer lugar onde estivermos por nosso modo de pensar, de falar, de agir, de ser, né? Por exemplo, se a gente visita uma comunidade de judeus, você vai ver no comportamento deles que eles são judeus. Se você visita uma comunidade budistas, você vai ver no modo de vestir, de comer, de pensar o mundo, de relacionar. Então, nós cristãos católicos, nós temos que fazer da nossa vida, do nosso modo de ser no mundo,
um testemunho de uma identidade, né, que nós recebemos pelo batismo, né, uma identidade cristã. Isso deve reverberar na nossa vida, no cotidiano da nossa existência. Se a gente vai ao mercado, que a gente esteja ali como um testemunho cristão. Se a gente discute a política, pensa no universo da política, que a gente pense a partir de uma ética cristã e que a gente não vá na onda de um discurso, né, que muitas vezes vai na contramão daquilo que é a identidade cristã. Eu observo muito isso hoje, né, em Facebooks, em postagens nas redes sociais. A postura política de muitas pessoas, o discurso, é muito anticristão, né? É estranho a gente observar isso. Viveu uma fé, abraçou uma fé, mas assume identidades críticas, nada a ver com o cristianismo. Aí a gente tem o que aqui? Uma fé fragmentada, esquizofrênica. Eu professo a fé no domingo, vou à missa, e durante a semana, nada do que eu faço tem a ver com a minha fé. Isso é esquizofrenia da fé. Isso é patologia. Isso é doença. Então, essa doença nós temos que superar, né? Essa esquizofrenia da fé nós temos que superar. E superamos como? Por um processo de formação que, de fato, como diz aqui o diretório, dá forma, muda a nossa identidade, muda o nosso modo de ser, de agir, de pensar. Então, isso é vital dentro de um processo formativo. Então, a formação que também se vale de competências humanas, né? É primeiramente uma saída e uma sábia obra de abertura ao espírito, graças à disponibilidade que brota justamente desse desejo de conformar ou de moldar a minha vida a partir do meu batismo em Jesus Cristo. Porque aqui para nós tem uma coisa muito séria, muito importante. Nós vivemos um período da história em que a nossa sociedade ela era cristã. Observe as pequenas cidades, o Salvador aí, onde vocês, a grande maioria aqui está inserido. Salvador tem mais de 300 igrejas. E é uma cidade que os bairros, as ruas, né, as ladeiras, foram construídas e geradas em torno de uma igreja. Se a gente vai no interior, cidades no interior, vocês vão ver que o centro é uma igreja. Aqui mesmo, São Paulo, capital aqui, da cidade de São Paulo. O Marco Zero é Praça da Sé, tem uma igreja. Então, naquele período, 3, 4 séculos atrás, até 50 anos atrás, esta fé católica cristã, ela regia a organização de uma cidade. Tudo nasce em torno de uma igreja e se desenvolve em torno dela. Aqui a gente tem uma centralidade de um espírito de fé. Com a mudança de época, com o secularismo, o avanço do capitalismo, a revolução industrial, toda essa explosão demográfica nas grandes cidades, nós vamos ter uma mudança desse referencial. Nós deixamos a área rural e viemos em grande massa para as cidades. Esses referenciais de fé, eles mudaram. Então, a falta dessas referências faz com que a gente também vá perdendo identidade, né? Foram tirados aí os crucifixos dos espaços públicos, não se tem nas casas, muitas vezes, um sinal, né, de que esta casa é cristã, católica. A gente tirou os oratórios das nossas vidas, né? Nós ainda somos aqui do século passado, milênio passado, mas os mais jovens, eles, pode ser que sim, pode ser que não, tudo é muito relativo, mas falta algumas referências, né, de ordem simbólica, porque a fé envolve símbolo. Toda igreja tem uma cruz, é símbolo. Quando você passa na frente de uma igreja, eu observo isso nas cidades onde eu trabalhei, fico ali na porta da igreja, o pessoal está passando, faz o sinal da cruz. Quem é cristão e tal. É um sinal que te remete à tua atitude de fé. Um sino que toca ao meio-dia, que toca às 6 da manhã, toca à tarde, te remete a um sinal da fé. Então, tudo isso tem desaparecido um pouco. Com a Covid, com a pandemia, nós voltamos todos para casa. Tem muita gente voltando para o interior, para a roça, para o mato, para o sítio, né? Para a área rural.
Então, esse retorno, veja o que uma pandemia fez conosco, deu vontade da gente voltar. Nós temos esse lado que aqui é muito importante. Então, a fé, ela não é um anexo, ela deve ser para nós uma opção de vida, um modo de existir. Se eu vou trabalhar, se eu vou escolher uma faculdade, se eu vou construir uma casa, se eu vou plantar uma árvore, eu devo fazê-lo pautado em minha fé. Por isso, eu que creio que Deus fez o mundo e que a natureza é criação de Deus, eu jamais vou apoiar a destruição de uma floresta. Porque não tem a ver com a minha fé. A minha fé diz que eu tenho que preservar a vida, né? Eu tenho que valorizar a vida. Então, eu não vou desmatar, eu não vou apoiar um desmatamento, por exemplo. Então, isso lá na Laudato Si, sobre a casa comum, né, o Papa Francisco coloca isso com muita clareza. A gente precisa cuidar da casa comum porque nós, catequistas, sabemos que um dos veículos de evangelização é o mundo que Deus criou. As plantas, as flores, as árvores, a água, a natureza. Isso é um ponto de evangelização. Como é que você educa uma criança e fala para ela sobre o Gênesis, por exemplo? Sobre o Deus Criador? É pondo em contato com aquilo que Deus criou. Então, nós não podemos trabalhar na contramão desse projeto de vida que é o planeta, né? Essa preservação, ela é uma causa justa e é nossa, e tem a ver com a nossa fé. Então, aqui é quando a gente vai entendendo que a fé não está numa gaveta que eu abro só no domingo para ir à missa. A fé é algo que deve me dar postura, identidade, tomada de decisão em qualquer ambiente onde eu esteja. Então, a formação ela tem por finalidade, antes de tudo, conscientizar os catequistas de que são, como batizados, verdadeiros discípulos missionários, ou seja, sujeitos ativos da evangelização, com base nisso, habilitados pela Igreja a comunicar o Evangelho, acompanhar e educar na fé. Então, aqui nós temos algo muito importante. Nós, catequistas, somos primeiramente batizados. Temos uma identidade crística, uma identidade cristã, pelo batismo. Uma vida nova, uma identidade nova. E como batizados, nós assumimos dentro da igreja a missão de discípulos missionários. Eu sou, pelo batismo, um discípulo missionário de Jesus Cristo. E como discípulo missionário, eu tenho uma vocação e sou habilitada a exercer dentro da igreja uma missão específica, que é a missão de catequista. Essa missão, ela faz o quê? Como é que ela se caracteriza na igreja? É uma missão de comunicar o Evangelho. Olhe bem, nós somos comunicadores do Evangelho. Acompanhantes nesse processo. Então, é comunicar, acompanhar e educar na fé. Então, nós temos que fazer aqui o querigma, né? Temos que ser querigmáticos, homens e mulheres do primeiro anúncio, da primeira hora, aquilo que o Papa Francisco insiste na Evangelii Gaudium, uma evangelização querigmática. Nós temos que, de novo, anunciar Jesus Cristo às pessoas. Falar de Jesus na nossa família, por exemplo, contar história para os netos, para os filhos, para as pessoas que convivem conosco. Tem gente que foi batizado, crismado, mas esqueceu quem é Jesus Cristo. A gente precisa contar de novo quem ele é, para aquecer novamente o coração. Relatar essa novidade. E aí, dentro dessa perspectiva, nós temos a finalidade cristocêntrica da catequese, molda a formação do catequista, e a eles pede que sejam capazes de animar o percurso da catequese, de modo a trazer à tona a centralidade de Jesus Cristo na história da salvação. Então, a nossa catequese, a nossa formação do catequista, ela deve ser e é cristocêntrica. O centro de toda a atividade formativa é Cristo. O conteúdo deve ser cristocêntrico, a metodologia, a pedagogia, todo o itinerário de formação
é cristocêntrico. Ele começa no Cristo, gira em torno do Cristo e encerra no Cristo. Aquilo que a gente tem lá, naquele trabalho que nós fizemos, publicamos, alguns de vocês conhecem, que é a catequese, o itinerário de catequese pela editora Scala, que a gente fez lá catequese com gestante, né, catequese com criança, catequese com jovem, catequese com adulto. Então, aquele trabalho, aquele material, ele é usado justamente a partir dessa perspectiva cristocêntrica. Desde o ventre materno, a criança precisa aprender quem é Jesus. Então, nós fizemos lá a catequese com grávidas, né? Aquele livrinho com CD, alguns aí conhecem, quem não conhece, procure o Zé Carlos aí que ele vai indicar. Então, a gente tem essa preocupação, porque tem que começar e nascer e desenvolver sempre a partir de Cristo. Então, todo o trabalho da nossa formação deve ser cristocêntrico. E aí nós temos a comunidade cristã como um lugar privilegiado de formação. O diretório vai reafirmar isto, né? A comunidade cristã, ela é a origem, o lugar e a meta da catequese. Olhe bem que bonito isso, aquilo que eu dizia antes de começar esse encontro. A comunidade cristã, ela é o lugar, ou melhor, ela é a origem, o lugar e a meta da catequese. Tudo começou na comunidade, então ela é a origem. Ela é o lugar da catequese, porque é ali que acontece a formação. E, ao mesmo tempo que ela é o lugar da formação, ela é a meta. Para onde eu devo conduzir o meu catequizando? Para a vida da comunidade. Ao mesmo tempo que ele é educado dentro da comunidade, que ele faz catequese na comunidade, ele é conduzido para dentro da comunidade. Então, ela é a origem, ela é o lugar e ela é a meta. Então, o desafio de fazer, por exemplo, esses encontros online, ou rever a catequese nesse momento, é justamente o perigo de prejudicar essa dinâmica da vida de comunidade. Tem gente que vai dizer, eu tenho fé e não quero viver em comunidade. Então, tem alguma coisa errada ali. Porque a fé cristã, genuinamente cristã, todo seguidor de Jesus Cristo vai desejar viver em comunidade. Essa é a beleza da vida cristã. Quem conheceu Jesus Cristo, na sua profundidade, vai sempre querer viver em comunidade. E nunca ter uma fé individualista, sozinho. Porque se a gente pega lá na história, o que fez Jesus logo no início do seu ministério? Jesus foi convidando pessoas e formando o quê? Uma pequena comunidade de discípulos, de apóstolos, de seguidores. E se a gente pega um pouco a história, Jesus vai comer junto com essas pessoas, vai ter ali o econômico, aquele que faz as compras, vai ter aquele que briga, e tem Pedro na história, tem Judas na história, tem tanta gente, tem Madalena, vai chegando gente. Mas Jesus, ele cria um grupo, ele forma uma comunidade. Então, a catequese, a formação, a comunidade, ela é a origem, porque tudo começou com Cristo e a sua primeira comunidade. Ela é o lugar onde se forma, porque eu, como católico, cristão, eu devo ser formado dentro da comunidade, por isso, uma formação da experiência, e sou formado para viver na comunidade, ser inserido na comunidade. Então, esta é uma beleza aqui que o diretório destaca. Então, no âmbito da comunidade, tem um papel particular o grupo dos catequistas. Nele, junto com os presbíteros, condivide-se tanto o caminho da fé quanto a experiência pastoral, a escuta das exigências das pessoas, né? Laboratório formativo permanente de catequese para catequista. Então, no âmbito da comunidade, nós temos o grupo dos catequistas que devem viver processos de formação junto com os presbíteros, com os religiosos, com as religiosas, com os diáconos, dentro de um espírito de comunhão. E aqui o diretório vem falar de laboratório formativo permanente. Olha que legal isso. O diretório, ele traz para nós a ideia de laboratório. Então, nós precisamos criar nas nossas comunidades pequenos laboratórios formativos permanentes. Toda semana ou todo mês a gente se reúne para ler, para estudar, para conviver, para partilhar a fé, fazer isso que a gente está fazendo aqui. Isso é um laboratório de formação permanente.
Porque nós, catequistas, que trabalhamos com pessoas, temos que nos atualizar o tempo todo. E outra, a gente precisa se ajudar, né? Cuidar um do outro. Então, estudar junto é um modo de nos ajudar, de alimentar essa beleza que é a nossa vocação na igreja. A vocação do catequista é algo extraordinário na igreja. Por isso o Papa lançou esse motu proprio, esse documento, semana passada, dizendo que, falando sobre o antigo ministério, o ministério mais antigo, né, esse ministério de ser catequista, e que a gente precisa aprofundar cada vez mais. Aí existem alguns critérios para a formação que o diretório nos apresenta. Então, na formação dos catequistas, existem alguns critérios. Especificamente, esses critérios são, né? Ele vai enumerar lá como letra A, né? A espiritualidade missionária e evangelizadora. Ao longo de todo o processo formativo, é vital que se respire a centralidade da experiência espiritual em perspectiva missionária. Então, espiritualidade missionária e evangelizadora, a fim de evitar o risco de cair em um cuidado pastoral estéril. O catequista seja formado como discípulo missionário. Aqui é muito importante cuidar da espiritualidade missionária, evangelizadora. Não aquela espiritualidade devocionalíssima, fanática e individualista, mas sim uma espiritualidade que me abre ao encontro do outro, uma espiritualidade que me ponha naquela perspectiva que o Papa fala hoje de uma igreja em saída, né? Uma espiritualidade que me põe ao encontro, numa atitude de ir, né? De sair. Depois, uma outra característica, um outro critério, a catequese como formação integral. Trata-se de formar o catequista para que sejam capazes de transmitir não apenas um ensinamento, mas também uma formação cristã integral, desenvolvendo tarefas da iniciação, de educação, de ensinamento. Por isso, também a formação do catequista deve se inspirar no conteúdo catecumenal, né, numa perspectiva catecumenal daquilo que a gente já vem falando. Então, essa dimensão de uma formação integral, mais completa, né? Um outro estilo também, um outro aspecto desta formação do catequista é o estilo de acompanhamento. A igreja sente o dever de formar seus catequistas na arte do acompanhamento, propondo a eles uma experiência de serem acompanhados para crescer como discípulos missionários. E acompanhar, né, caminhar junto, exercitar aqui a compaixão, a direção espiritual, esse acompanhamento, ele é muito importante, porque um catequista é aquele que acompanha o seu catequizando no seu processo de educação da fé. É aquele que acompanha no processo de amadurecimento da fé, de crescimento. Então, nós precisamos desenvolver esse acompanhamento e criar em nós, catequistas, essa identidade de alguém que acompanha o outro nesse processo. Uma outra característica é a coerência entre os estilos formativos. É preciso, então, sublinhar a necessidade da coerência entre a pedagogia global da formação catequética e a pedagogia própria de um processo catequético. Seria muito difícil para o catequista improvisar na sua ação um estilo e uma sensibilidade para os quais tivesse sido iniciado durante a sua própria formação. Aqui a gente vai trabalhando um pouco contra a ideia do improviso, né, do fazer de qualquer jeito. Então, essa pedagogia própria, dentro da pedagogia catequética, nós vamos ter aí o estudo da pedagogia divina, a pedagogia da igreja, a pedagogia de Jesus, a pedagogia do Espírito. Então, nós temos que ser formados dentro de uma pedagogia própria. Uma outra característica é a perspectiva da docilitas, né? E da autoafirmação. As ciências da formação indicam algumas atitudes como a condição para um frutuoso percurso formativo. Primeiramente, a necessidade que o catequista amadureça, isto é, a disposição de se deixar tocar pela graça, pela vida, pelas pessoas, numa atitude serena, né? O
catequista, ele deve aprender a aprender. Isso é muito bonito, diz aqui o diretório. Quando se fala dessa docilitas, né? Essa docilidade, essa sensibilidade, essa capacidade de aprender a aprender. Porque há quem se diz catequista e pega a Bíblia, o catecismo e diz, eu já sei tudo, faz o... propor um caminho de aprendizagem. Então, quando eu estudo aqui com vocês, eu estou aprendendo. E é importante que a gente aprenda a aprender, né? Isso é um exercício espiritual. Cuidar, né? E aqui, esse cuidado buscando sempre o quê? Se atualizar, se renovar, etc. Depois, uma outra característica é a dinâmica do laboratório, do contexto de grupo, como prática formativa, na qual a fé se aprende fazendo. As experiências vividas, as contribuições, as reformulações de cada um. Então, nós vamos trabalhar aqui com a dinâmica do laboratório, né, da vivência, da experiência, onde a gente aprende a fazer fazendo. É muito bonito isso, né? Vocês, nós catequistas, entrarmos numa perspectiva de formação em que a gente aprende a fazer fazendo. Temos que nos arriscar, temos que nos lançar. Ah, como é que eu faço o querigma com criança? Vamos fazer a experiência. Vamos viver o querigma entre nós. Como é que eu, catequista, vivenciei o querigma na minha vida, no meu processo formativo? Então, são questões a serem debruçadas, desenvolvidas. Aí, um outro ponto seria as dimensões da formação. A formação do catequista, ela compreende diversas dimensões. A mais profunda se refere a ser catequista antes mesmo de ter papel de catequista. Então, aqui nós vamos falar da dimensão do ser catequista, em vez de ter função, papel de catequista. A dimensão da formação dos catequistas não devem ser consideradas independentes umas das outras, mas sim profundamente correlacionadas, harmonizadas, né? Uma interligada à outra. E aí nós vamos trabalhar o quê? A dimensão do ser, do saber e do saber fazer. Então, nós temos essas três dimensões quando se trata da pessoa do catequista. O ser do catequista, o saber do catequista e o saber fazer do catequista. Esse diretório, ele vai nos colocar o quê? Ser e saber ser com maturidade humana, cristã e consciência missionária. Ser e saber ser com, dois pontinhos, maturidade humana, cristã e consciência missionária. Então, esse ser e saber ser, na dimensão do ser, o catequista ele é formado para se tornar testemunha da fé e guardião da memória de Deus. Alguns anos atrás, se eu não me engano, em 2013, nós participamos de um congresso em Roma, lá no Vaticano, um congresso com o Papa sobre catequese, e ali ele dizia para nós o seguinte: por que nós estamos aqui hoje, 2002, 2021, aqui estudando catequese, falando de Jesus? Porque lá atrás, no começo, outras pessoas ouviram, acreditaram, professaram a fé em Jesus e transmitiram essa fé a outros. Então, essa dimensão de compreender que nós, como catequistas, nós somos o quê? Somos os guardiões da fé, da memória de Deus. Porque toda vez que eu rezo o credo, que eu professo a fé publicamente, eu estou testemunhando e eu estou guardando na minha vida a fé em Jesus Cristo. E eu consigo passar isso ao meu sobrinho, à minha criança, ao afilhado, quem quer que seja, de tal forma que essa fé não vá morrer comigo.
ela está sendo passada de geração em geração. É por isso que hoje, em 2021, nós ainda professamos a fé em Jesus, porque outros antes de nós professaram a fé. E fez com que a fé em Jesus chegasse até aqui. Isso é lindo, né? Isso é muito bonito. E aqui está a grandeza do testemunho. A gente não pode ter medo de testemunhar a fé. Muita gente morreu porque acreditou em Jesus e pregou Jesus e testemunhou Jesus na vida. Então, precisamos, de fato, desenvolver isso em nós. Então, a formação, ela ajuda o catequista a reconsiderar sua própria ação na catequese como uma oportunidade de crescimento humano cristão. A formação, ela sustenta, portanto, a consciência missionária do catequista mediante a interiorização das exigências do reino que Jesus manifestou. O trabalho formativo para o amadurecimento humano cristão missionário requer um certo acompanhamento ao longo do tempo, pois intervém no núcleo, né, que fundamenta a ação da pessoa. Durante todo o processo de vida, nós precisamos ser acompanhados. Por isso, estamos aqui atualizando, estudando. Eu sou padre há 18 anos, e há 18 anos eu continuo estudando, pesquisando, rezando, participando de grupos, de encontros e assim por diante. Então, esse é um modo de alimentar minha fé, de alimentar minha vocação, de compreender quem eu sou e por que escolhi seguir, ou por que Jesus me escolheu a segui-lo como religioso, como sacerdote. Então, a partir desse nível de interioridade, brota o saber ser como habilidade natural necessária à catequese, entendida como ato educativo e comunicativo. Então, esse saber ser na medida em que eu vou interiorizando a fé, que eu vou guardando a fé, que eu vou me deixando moldar pela fé, eu vou aprendendo a saber ser com o outro, né? A nossa fé sempre remete a uma dinâmica de relação. Eu estou sempre numa relação com. Então, nós aqui temos uma formação com. Eu não estou trabalhando vocês como meus destinatários. Nós estamos aqui caminhando juntos. Então, é relacional. A fé implica sempre um encontro com uma pessoa, Jesus Cristo. A educação da fé é sempre um itinerário com, né? Então, esse saber ser com, porque uma coisa é saber ser, né? Eu sou e me basto. Não, mas o que eu preciso aqui é aprender a existir com, aprender a existir, aprender a ser numa relação. Um outro aspecto importante está dentro da dinâmica do saber, que seria a formação bíblico-teológica e conhecimento da pessoa humana e do contexto social. Então, eu tenho o saber ser, eu tenho agora o saber. E o saber entra dentro da dinâmica de conhecimento bíblico-teológico e também um conhecimento do contexto social em que eu vou anunciar o Evangelho. Nós, catequistas, temos que conhecer a realidade, ler os documentos da igreja, saber fazer aí uma breve análise de conjuntura, porque eu estou anunciando o Evangelho a pessoas concretas que estão inseridas em realidades concretas. A criança que vem para a catequese, ela não vem de Marte, ela vem da terra, ela vem do meu bairro, ela vem da minha região ali. Então, assim, eu não posso, de fato, achar que esta criança, esse jovem, ele não está centrado dentro de uma realidade. Então, eu preciso conhecer a realidade, eu preciso ter propriedade dos conteúdos da fé, para que eu possa, de fato, evangelizar. Então, o meu interlocutor, seja ele jovem, criança, adulto, idoso, é uma pessoa concreta, numa realidade concreta, e eu preciso conhecer essas realidades. Então, é isso que o diretório vai nos apontando aqui. Então, para essa razão, é necessário o quê? Que o catequista ele conheça as etapas da história da salvação, Antigo e Novo Testamento, e sob a luz do mistério pascal de Jesus Cristo, porque nós que vivemos numa igreja pascal, que temos uma fé pascal, a gente deve ler o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, não com os olhos
fechados, mas nós devemos olhar o Antigo Testamento justamente dentro de uma perspectiva pascal, de ressurreição, né? Então, o que eu falo, o que eu celebro, o que eu vivo, tem que ter uma perspectiva pascal. Depois, um outro ponto é os núcleos essenciais da mensagem da experiência cristã. Os símbolos da fé, a liturgia, os sacramentos, a vida moral, né, a dinâmica do próprio anúncio do Evangelho. Depois, os principais elementos do magistério eclesial dizem respeito ao anúncio do Evangelho. Então, nós temos que pensar o quê? Que nós, catequistas, temos que conhecer a Sagrada Escritura, conhecer o magistério da Igreja, conhecer um pouquinho da análise de conjuntura, entender aí os documentos da CNBB, os documentos do Papa Francisco, conhecer um pouquinho do magistério, porque tudo isso é elementos do nosso saber catequético. Então, a gente tem que ler as coisas que a Igreja escreve. Aquilo que o Papa diz é muito importante, faz parte do nosso magistério. A gente tem que ler Laudato Si, Evangelii Gaudium, Querida Amazônia, temos que ir sempre nos atualizando, né? Além disso, em algumas partes do mundo, nas quais vivem juntos católicos e diversas tradições eclesiais, o catequista também precisa ter uma ideia global de outras teologias, né? Aqui no Brasil, nós temos uma predominância cristã, católica. Mas se nós vivêssemos em um outro país em que você tem outras religiões muito fortes, você precisa também, um catequista precisa conhecer a teologia de outras religiões. Aí nós vamos entrar para um diálogo também interreligioso ou um diálogo ecumênico. Então, nós não temos que ser pessoa fechada, né, na dimensão dialógica da fé. Precisamos ser conhecedores também de outras teologias, para que a gente possa formar para o diálogo, para o encontro. Na apresentação da mensagem, nós temos que lembrar sempre do caráter querigmático do anúncio. Depois, a dimensão da narrativa, da narração bíblica, dos conteúdos teológicos, e de tudo aquilo que compõe o anúncio do Evangelho. Mas, principalmente, hoje o Papa Francisco tem insistido com uma catequese que seja querigmática, mistagógica. Que o nosso saber catequético, o nosso anúncio, o nosso trabalho de formação, ele seja justamente com essa característica de querigma, de anúncio. Depois, então, nós trabalhamos o ser com, o saber com e o saber fazer. É a terceira dimensão no perfil do catequista. Então, quando eu falo de catequista na igreja, eu vou falar sempre do ser do catequista, o saber do catequista e o saber fazer do catequista. Então, quem sou eu, o que eu sei e como eu faço o meu trabalho catequético. Então, na formação pedagógica e metodológica. Então, na dimensão do saber fazer, o catequista se forma para crescer como educador, um comunicador da fé. Todos nós somos, na igreja, educadoras e educadores da fé. Isso é um tema bastante interessante, porque lá naquela coleção que nós escrevemos, eu e o Padre Eduardo, sobre psicopedagogia catequética, reflexão que vai do ventre materno até o fim da vida, pela editora Paulus. Ali nós escrevemos esses textos com uma pergunta: onde começa a fé e como é que ela se desenvolve? Que é uma questão até mesmo associada à dimensão da psicologia, da pedagogia, da psicopedagogia, né? Onde nasce a fé e como é que ela se desenvolve? Então, nós somos educadores da fé. A fé vive processos de amadurecimento. Existem adultos com a fé infantil demais, porque estagnou. Fez crisma, batizou, fez todos os sacramentos, casou, mas não amadureceu a fé.
É aquele típico adulto que eu dizia agora há pouco, né, que entrou aí para ser catequista e participou de um encontro como esse, alguém disse aqui alguma coisinha, a pessoa não gostou, sai do grupo e vai embora, nunca mais volta. Isso é a pessoa imatura. Não amadureceu. Onde é que isso acontece lá na escola? Vocês já tiveram colegas assim. Em casa, na família. Às vezes você está lá sentado, a família reunida, o pai e a mãe falam uma coisa para o filho joga o prato para lá e sai. É imaturo. Não consegue ouvir não, não consegue ser corrigido, não consegue receber uma chamada de atenção. Então, essa imaturidade tem a ver também com a fé. Por exemplo, nenhum de nós aqui será capaz de suportar o peso da cruz, de uma perseguição por ser católico, cristão, se nós não tivermos amadurecimento da fé. Se alguém me perseguir hoje porque eu sou católico, cristão católico, e eu não suportar isso, significa que eu não amadureci minha fé. Porque o sofrimento ele faz parte de quem escolheu seguir Jesus. Porque a nossa dinâmica de vida, ela se pauta dentro de uma perspectiva da pedagogia da cruz. Nós vivemos na cruz o espírito da renúncia, não é isso? Do rechaço, dos rótulos. Então, assim, é preciso que a gente entenda que o meu saber catequético, o meu fazer, é o fazer de quem ajuda a educar a fé de uma pessoa. E educar a fé não é apenas transmitir conteúdo, é testemunhar a fé, é celebrar a fé, é trazer essa pessoa para a vivência litúrgica, celebrativa, comunitária. Isso é muito importante no nosso saber fazer. A formação pedagógica do catequista, então, tende a amadurecer nele algumas aptidões que a gente pode elencar aqui pelo diretório. Capacidade de liberdade interior e gratuidade, da dedicação e coerência, pautado na fé, né? O catequista ele desenvolve como educador essa liberdade, esse amadurecimento espiritual, uma competência na comunicação e narrativa da fé, com habilidade, a partir de um conhecimento da história da salvação. Então, por isso, a necessidade de um aprofundamento, um amadurecimento de uma mentalidade educacional, entender que catequese é educação, não é apenas transmissão de conteúdo, a gestão serena das relações educacionais com qualidade afetiva. Aqui, no nosso meio de estudos catequéticos, a gente tem falado muito também de uma catequese afetiva, uma catequese que toque o coração da pessoa. Então, mais do que nunca, em tempos de pandemia, nós catequistas temos que trabalhar esta catequese afetiva, né? Uma catequese que, de fato, toque a pessoa na sua inteireza, que toque a pessoa na sua alma, no seu íntimo, né? Uma pessoa que se deixa tocar pela fé, ela nunca vai abandonar a fé, porque gera amor, gera paixão, gera vontade de seguir. Quando não existe essa dinâmica afetiva, você passa por uma catequese, mas você não se envolve. É o que acontece com os nossos catequizandos, não houve o afetivo. A gente cumpriu um protocolo e a molecada faz tudo e vai embora, não volta mais, né? Então, assim, a gente precisa, primeiro, antes de pensar neles aqui também, mas pensar em nós catequistas. Será que eu estou afetivamente vinculado àquilo que eu prego? Aquilo que eu prego, aquilo que eu anuncio, é de fato aquilo que eu acredito, que eu vivo? Então, essa é uma questão de ordem afetiva. Eu prego Jesus Cristo, mas eu creio em Jesus? Aquilo que eu estou dizendo é de fato aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, né? Então, essa perspectiva ela é muito, muito interessante. Então, a formação catequética, ainda nesse bloco, ele vai trazer aqui rapidamente a questão das ordens sacras, né? Como é importante se preocupar aí na formação dos seminaristas, futuros padres, e aí criar nos candidatos ao sacerdócio, ao presbiterato,
justamente um interesse pela catequese, um gosto pela catequese. Então, o diretório vai falar dos padres, né, da formação, e, por fim, ele nesse capítulo, ele vem falar também dos centros de formação, com base para catequistas, que é uma coisa que eu estou escrevendo na minha tese de doutorado e que eu venho discutindo muito, que é criar espaços adequados para a formação do catequista. Eu fiz uma experiência em São Caetano, por 7 anos, de construir um museu em torno de uma igreja, pensando o museu como um espaço de formação do catequista, a partir do itinerário catequético. Então, a sala, a recepção do museu é o querigma. As outras galerias é o tempo da catequese, mas na minha cabeça o que eu imaginei foi criar um ambiente onde a gente possa ter uma biblioteca, um auditório, as salas de exposição, a capela, um ambiente onde o catequista possa sair da sua casa, do seu lugar e ir até lá fazer uma experiência, visitar a arte, estudar, se reencontrar, tomar um café no museu catequético, bater papo, né? A gente precisa de ambientes formativos que sejam agradáveis. Olha as nossas salas de formação. A gente vai para a sala de catequese, a sala de formação, parece mais um depósito, né? Tem sala que a gente vai, está cheia de coisa, é uma escada aqui, uma sacaria ali, suja. Às vezes a gente chega para dar catequese e está varrendo a sala ainda. O ambiente, o espaço, ele educa a fé, ele é formativo. Então nós temos que rever os lugares de formação, o ambiente, espaço físico. É como uma capela, uma igreja, né? Cristo, ele se revela no espaço litúrgico. Então, a gente tem que olhar o espaço litúrgico. Você vai rezar ou celebrar, vai numa igreja, está tão empanturrada de coisa aquele espaço litúrgico que você não consegue se concentrar. O essencial, iluminação tem que ser observada, a centralidade do espaço litúrgico, que é o altar, né? A questão da arte daquele ambiente. A igreja usou a arte desde o começo do cristianismo. As catacumbas, a gente tem arte. E nós perdemos os artistas que estão aí trabalhando nos shoppings da vida, e nossos espaços de educação da fé, de formação do catequista, estão terríveis muitas vezes, né? Tristes, ambientes feios. Nós temos que trazer essa beleza da arte cristã para o nosso ambiente, porque um quadro, né, uma tela, uma escultura, é também um jeito de catequizar. Os bens culturais da igreja, a arte na igreja, sempre foi usado como fonte de catequese. Era a famosa Bíblia popular, né? As pinturas, as pessoas não sabiam ler, entravam numa igreja, olhando as pinturas, elas aprendiam sobre a vida de Jesus. E isso faz falta nos nossos espaços de formação. E quando falamos disso, nós estamos também lembrando de centros formativos, cursos de pós-graduação, de extensão catequética, espaços de pesquisa para o catequista, porque nós precisamos criar esta rede formativa entre nós. Nós tínhamos ali o curso que eu dei aula um tempo de pedagogia catequética, lá na Diocese de Goiás, temos alguns cursos aí pelo Brasil, mas dentro das nossas dioceses e paróquias, nós precisamos ter um centro catequético, né? Um espaço do catequista está, uma biblioteca. Eu insisto nisso, eu ainda sou um pouco antigo, né? Eu gosto dos livros, eu acho que a gente tem que ir lá ler, pesquisar, conviver, trocar ideia, né? Ter aqueles momentinhos para estudo, porque nós somos educadores na comunidade. A gente tem que ter momentos de formação, de estudo mesmo, de leitura, de discutir um tema, de entender um conceito, de ler a Bíblia junto, fazer uma leitura orante juntos, né? Olhar um quadro. Vamos hoje rezar a partir de um ícone da Santíssima Trindade. O que esse ícone ensina para a gente, como teologia, a partir da arte? É uma reeducação do olhar. A catequista tem que ser especializada em olhar, aprender a ouvir, né? Aprender a cuidar da arte do seu ambiente catequético, fazer da sua sala ali de encontros uma verdadeira capela, né, orante, mistagógica, porque a gente fala de uma catequese afetiva, mas para ser afetiva ela tem que ser mistagógica.
Vocês já foram naquele momento de oração em que a gente sai dali com aquela sensação de que, de fato, experimentou algo novo? E aqui uma coisa importante, os centros de formação nosso trabalharam um pouco para a educação para o silêncio. Nós, catequistas, precisamos aprender a lidar com o silêncio. A gente fala demais, né? Somos muito barulhentos no nosso fazer catequético. Se a gente pega o rito da nossa liturgia, tem 7 momentos de silêncio ali. E a ausência de silêncio é um perigo, porque se a gente não aprende a se ouvir, a silenciar diante de Deus, nós vamos dificultando nossa aprendizagem, nosso anúncio. Por exemplo, outro dia eu explicava um pouquinho sobre o conceito de rezar e orar, a etimologia da palavra. Nós temos usado muito a expressão orar, mas nós católicos temos que dizer rezar, eu vou rezar por você. Isso é identidade nossa, eu rezo. Rezar é o quê? A palavra rezar é colocar debaixo da luz, rezar é iluminar. Orar, na sua etimologia, é conversar, é bater boca, como diz lá o termo, né? É falar o tempo todo. Eu preciso rezar, porque quando eu rezo, eu ponho debaixo da luz, eu ilumino. Quando eu oro, eu só converso, eu dialogo. Então, assim, são conceitos muito importantes que a gente tem observado aqui. Muitas vezes, numa cultura evangélica, muito forte, que está aí nas redes sociais, isso vai impregnando aí a nossa linguagem, e a gente tem usado muito o termo orar e não o termo rezar, por influência midiática. Mensagens de WhatsApp, Facebook, está todo mundo usando muito o termo orar, que é esse falar. E o rezar remete muito à dinâmica do silêncio, que eu aprendi em casa a rezar, né? Rezar, e a gente precisa resgatar essa questão da linguagem, que ela tem a ver com a nossa formação catequética católica, né? Então, observe um pouco mais as linguagens, isso é muito importante, a gente vai muito na onda de receber coisas e passando para frente. Então, nessa questão dos centros de formação, vocês podem depois refletir um pouco mais, lembrando que quando se trata do catequista, nós temos o ser, o saber e o saber fazer. E dentro dessa perspectiva do ser, saber e saber fazer, temos aqui uma preocupação com os centros de formação do catequista, que é justamente esses espaços aqui, né? E pensar aí nas nossas comunidades, que tipo de ambiente a gente pode criar. E agora nós estamos num grandiosíssimo desafio, que é a pandemia, que pede para a gente ficar isolado, e aí surgiu o computador, a internet, e aí a questão de espaço, olha que coisa grande para a gente pensar, né? A ideia de espaço aqui mudou. Espaço formativo. A gente migrou de um espaço físico, concreto, para um espaço virtual. Nós estamos aqui dentro de uma sala, dentro de um ambiente de formação virtual, que é também real. Nós temos um mundo concreto, que é esse que está aqui do meu lado, mesa, livro, que é o mundo concreto, que é real, e eu tenho um mundo virtual, que é esse que nós estamos estudando, que também é concreto. Eu existo aqui no virtual, vocês me conhecem no mundo virtual, e eu conheço vocês aqui no mundo virtual. Então, veja que são realidades novas para a gente poder pensar e trabalhar na nossa vida. Nós estamos estudando hoje de dentro de casa, da cozinha, do quarto, da sala, cada um está num cantinho aí que lhe convém dentro da sua casa. Então, nós levamos o espaço formativo do catequista para dentro de casa. Isso é novo paradigma, isso é novo desafio. Como é que a gente vai coordenar tudo isso daqui para frente? Tá bom? Então, eu encerro por aqui, fechamos aí os nossos 50 minutos de conversa. Agradeço mais uma vez vocês terem me escutado. Deixo aqui aberto, se alguém quer fazer algum comentário, dizer alguma coisa, antes de concluir, fique à vontade. O diretor também, padre, ele fala muito de fidelidade.
E a fidelidade é importante a gente ter com a gente mesmo, ser fiel com a gente para poder passar as coisas corretamente o catequizando. Essa fidelidade, ela nasce justamente desta convicção, né, da fé que eu professo. Aquilo que eu creio é aquilo que eu vivo, né? Então, a fidelidade no âmbito catequético passa muito por aí. É o que eu creio, eu também vivo, eu dou testemunho, né? Ok, Carlos, você tem uma palavra na oração final? Não, ele só tá muito caladinho, né? Em vez de perguntar, sugar um pouquinho, né? Não suga. Eu pergunto. Tá certo. Hoje o pessoal está mais ouvinte. Então, nós conversamos um pouquinho antes de começar, né? Que o mês que vem eu tenho um probleminha de agenda. Então, eu propus aí ao Zé Carlos a gente fazer no mês de julho. Então, no mês que vem, mês de junho, nós não teremos. A gente vai fazer no dia 29 de julho, o próximo encontro. Tá bom? E aí, Vou curtir o São João em casa. isso, vão comer pipoca e quem estão aí em casa quietinhos. E aí fica mais tranquilo. Faz o quentão em casa, pipoca em casa, tudo em casa. Tudo em casa. Tudo bem, gente? Podemos fazer uma oração final? Sim, sim. Ok. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode falar. Amém. Então, pedir ao Senhor que nos conceda a graça de encerrar esse momento com fé, com muita esperança. Agradeço por ter cada um de vocês aqui nesse encontro. E, mais uma vez, peçamos a Nossa Senhora, que é uma grande catequista, que interceda por nós, catequistas, por você, catequista. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Ternura, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelo carinho, por esse encontro tão aconchegante, né, que aquece o coração da gente. Bom ver alguns aqui. Luciano aí, olha, estou vendo vocês. Saudade, né, desses baianos. Um dia eu chego em Salvador, né? E alegria poder ver cada um. Obrigado pelo carinho. E no mês de julho a gente retoma nosso estudo, tá bom? Como eu já expliquei, eu sou provincial, então tenho aí que atender paróquias, padres, então mês que vem eu vou estar um pouquinho complicado e a gente retoma no mês de julho, tá bom? Tá bom. Obrigado, gente. Boa noite. Leia lá o capítulo 2, ou melhor, o 4 que a gente estudou hoje, tá bom? Um abração. Abraço. Obrigada, boa noite. Oi, Magno. Seu microfone está desligado. Boa noite a todos.